Tá aqui o Fauser Matar dizendo que a explicação do Beneci ficou pior do que o fato que ele contou. Vamos relembrar. Eu só vou citar um caso específico, não falo o nome. Aqui em Minas Gerais, o treinador era o Ener Andrade e nós, através de indicação de uma pessoa, achamos que compramos um juiz. E o juiz falou, olha, fique tranquilo que o time do adversário não sai do meio do campo. Então, nos 45 primeiros minutos, ele deu muita falta só no meio do campo. Então eu falei com ele, o negócio eu acho que vai dar certo. Só que por azar nosso, o adversário chutou uma bola no meio do campo, o goleiro eu posso falar, Vitor, no ângulo, gol do gol. E o juiz, então, o que ele fez? Continuou dando falta só no meio. E numa hora, antigamente a gente podia entrar dentro de campo, falei com ele, pô velho, eu paguei você, vê se você dá um pênalti. Ele falou assim, manda seu time lá pra frente, que eu dou o pênalti. Aí falei com o capitão, falei, olha, manda todo mundo ir pra frente, temos que empatar o jogo. Foi pra frente, toda a bola ele dava falta contra o Cruzeiro. Então, eu cheguei à conclusão que eu empreguei um dinheiro errado. Hoje, agora há pouco, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, a nossa edição está preparando aí o que falou o Beneci. Ele desmentiu, disse que inventou, pediu desculpas, disse que o Cruzeiro jamais faria isso é verdade. Sem dúvida, né, isso eu falei Sérgio? isso aqui ontem. Então daqui a pouquinho a gente vai ouvi-lo. Está aqui o Rafael Hudson dizendo que a culpa é do clube, que não toma atitude, ele quer uma explicação, assim como a torcida, o Rafael Hudson dizendo isso. Eu concordo com o Rafael Hudson, falei isso aqui no começo do programa. O clube deveria ter tomado uma atitude na segunda-feira. Ontem nós conversamos aqui, eu esperava que fosse tomada alguma atitude. Agora, gente, vem aí o Beneci Queiroz, tem que respeitar o Beneci pelos trabalhos prestados ao Cruzeiro, mas não tenho que respeitá-lo pelo que ele falou. E o pior de tudo, ninguém vai manchar a história do Cruzeiro. Ninguém, Beneci. Mas a sua já está manchada. Você poderia ter saído pela porta da frente e não vai sair pela porta da frente. Mas uma manchadinha, tá. Uma manchadinha, não teve mancha, não. É não igual lá mancha. na roça, Léo. Quando eles falam que a vaca é pintada, você pode olhar que pelo menos umas pintinhas ela tem. Então, se o Beneci falou isso, é porque isso aconteceu. Agora vai tentar desmentir, não resolve. E porque foi amante de alguém. Porque supervisor não compra juiz sozinho. Eu tenho certeza que isso não aconteceu no Cruzeiro. Para com isso, eu tenho a certeza que isso não aconteceu certeza, você não estava lá, você não era da diretoria, você não trabalhava lá. Ele inventou essa história, mas se o cara tem condição de inventar, ele tem condição de ser punido também. Agora não me venha com essas coisas de falar, eu tô doente. Devia estar doente antes, que não faria isso. Seu Beneci, o ano passado o senhor deixou o Joel 2 vezes fora do jogo da Argentina. Uma na Argentina, outra no Chile. Por quê? Porque o senhor esqueceu de revalidar o visto de serviço nos países que ele ia. É brincadeira. E tem mais umas duas que eu vou contar daqui a pouco. Daqui a pouquinho você conta. Bom, um dos presidentes do América também repercutiu essa declaração do Beneci, essa revelação que agora ele diz que foi uma história inventada. Foi com muita tristeza que eu assisti a entrevista do Beneci. Beneci, até então, para mim, um homem correto, sério, que prestou grande serviço ao futebol. Mas agora, a gente vendo, ouvindo o que foi dito por esse profissional do Cruzeiro Esporte Clube, me chama atenção porque ele admitiu que ele, em nome do Cruzeiro Esporte Clube, ele teria aliciado e prometido dinheiro ao árbitro de futebol. Isso é de uma gravidade impressionante. Por quê? Porque nós vimos aí algumas partidas em que tivemos erros graves e a gente ficava a imaginar. Não pode falar se o juiz, que o árbitro prejudicou, roubou, porque a gente é processado. Mas agora, se fazendo uma relação entre o que foi dito por um funcionário do Cruzeiro Esporte Clube
E o que acontece algumas vezes, quantas vezes o América foi prejudicado, escandalosamente prejudicado em jogos contra Cruzeiro, em jogos contra o Atlético. Aí o senhor Benessi, no fim da entrevista, diz o seguinte: era um jogo amistoso, independente de jogo amistoso ou jogo de campeonato. O que ele fez é um desserviço ao futebol. Quem faz isso uma vez, faz duas, faz 10, faz 100. Existem coisas escusas no futebol. E quem nos disse isso foi um diretor do Cruzeiro Esporte Clube. Tá aí a fala então do presidente e promotor de justiça, Francisco Santiago, presidente do América. O artigo 237 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva pode dar aí uma pena, né, de R$100 a R$100 mil de multa ou suspensão de 360 a 720 dias ou eliminação no caso de reincidência. Artigo 241 do CBJD. Dar ou prometer qualquer vantagem a árbitro auxiliar para que influa no resultado, multa de R$100 a R$100 mil. Código disciplinar da FIFA prevê até uma eliminação do acusado, né? Olha, eu estava lendo isso ontem. É muito chato para o Cruzeiro que chegue a esse ponto. Mas já que a diretoria não tomou essa providência, eu estou torcendo para que o STJD tome essas providências. Porque o que eu tenho recebido de mensagem, o que a torcida está chateada, está assim, decepcionada com o Benessi Queiroz. E muito chateada, Léo, com a diretoria celeste. Como, por exemplo, aqui o Luiz Jorge está dizendo aqui no @LeopoldoAE, pior ainda é ver o seu Gilvan quietinho, sem tomar uma postura rígida com o Benessi. Presidente omisso, quem cala consente, diz aqui o Luiz Jorge. Agora é o seguinte, Léo, vamos pensar por outro lado. Né? O Benessi, se ele falou isso, e isso acontece, e se isso realmente estiver acontecendo várias vezes em vários clubes, a gente não tem que só tirar o Benessi, não. A gente tem que aproveitar essa chance para repassar o futebol brasileiro a limpo. Por quê? Se todo mundo faz isso, tem que descobrir por quê. Tem que ficar mais no pé. Tem que pegar a arbitragem e apertar mais para isso não acontecer. Tantos resultados ano passado, por exemplo, que favoreceram o Corinthians, não, Dadá Maravilha. Lógico. Né? A gente já começa a ficar pensando nas coisas. Agora, Dadá, a gente vai voltar ao assunto do Benessi, mas, Dadá, isso acontece, Dadá, de alguém chegar e comprar juiz, Dadá Maravilha? Você já viu isso? Já aconteceu com você? Não, já aconteceu comigo. Como assim? Aconteceu. Calma, Benessi. Não tem Olha o que problema. você vai falar. Quando eu julgava no Paysandu, o cara falou que o juiz estava comprado e, na realidade, eu fiz 2 gols irregulares. Um eu empurrei e tudo. Aí ficou na saudade. Vocês tomaram gol também? Não, tomamos um justo. O que o juiz fez? O juiz anulou o outro justo. E deu 2 irregulares, deu. Pronto. Então tem isso no futebol. Não, tem. Isso aí há 300 anos atrás. Agora, Benessi, eu estou falando isso aqui, mas eu queria deixar bem claro, que eu estou decepcionado contigo também, porque eu te conheço, sei que você é um cara de bem, um cara maravilhoso. Agora, quanto falar de novo, piora. Quanto mais mexe, mais fede. Ô, Léo, vou dar uma notícia aqui. Eu acho que a gente está punindo o Benessi de falar a verdade. Eu acho que o Benessi está fazendo um serviço para o futebol brasileiro. Então agora era o caso dele de falar que não inventou, não. De falar o seguinte, aconteceu isso, estou saindo do futebol. Porque se ele é um supervisor e o presidente na época, ou um diretor acima dele, mandou ele fazer, ele só foi um funcionário bem mandado. Eu não acho nada disso do Benessi, eu acho que ele só foi sincero. Agora no Brasil ele não pode falar a verdade, não. Pega qualquer político aí e põe para falar a verdade. Aí todo mundo vai cair de pau, por quê? Ele vai falar o que acontece, todo mundo sabe. Mas nós estamos no momento no nosso país, nós estamos passando um país a limpo. Então vamos passar com isso? Passar com futebol também, só que a falcatrua começa lá de cima, lá da CBF. Vou dar uma notícia aqui em primeira mão. A torcida do Cruzeiro já está marcando um protesto para dia 16 agora, Leopoldo Siqueira. Contra quê? Então, para saída do Benessi Queiroz. A saída do Benessi Queiroz. Isso já deveria ter sido feito na segunda-feira. Então o Benessi hoje está mal assessorado. O Benessi, alguém deve ter escrito para ele, ou se ele escreveu, porque ninguém tem coragem de chegar na frente das câmeras e falar uma coisa dessa. Daqui a pouquinho a gente vai tentar ouvir, porque o material está chegando, a gente está editando, porque ele começou essa entrevista às 11h30, né? Vocês falaram de corrupção? Corrupção. Sim. Corrupção é igual a
FIFA. Então, depois a declaração de Beneci Queiroz a respeito daquela sua revelação que transtornou aí a torcida cruzeirense e todas as outras. Criei uma história juntando duas personagens que, inclusive, trabalharam em período distinto no clube, o goleiro Vitor e o técnico Hernandrade. Na verdade, esse jogo nunca aconteceu. Tudo que falei na entrevista foi um conto, foi uma imaginação de momento. Primeiro disse que o time adversário ter chutado uma bola no meio do campo e feito gol. Em segundo lugar, que entrei em campo para cobrar do juiz. E por último, que ainda perdemos a partida. Eu estou no clube há mais de 45 anos. E sei da seriedade da instituição, o Cruzeiro. Em todo esse período, eu jamais presenciei ou ouvi dizer que o Cruzeiro tenha sequer cogitado fazer parte de qualquer esquema envolvendo arte de futebol ou algo similar. Estou aqui mais uma vez para reafirmar que tudo não passou de uma entrevista descontraída. Queria, neste momento, pedir desculpa a vocês da imprensa, que sempre me trataram muito bem e com enorme respeito. Queria me desculpar também com esta fantástica torcida do Cruzeiro, que tem mostrado um apoio incondicional ao clube. E por último, queria pedir desculpa ao presidente Gilvan de Pinho Tavares e toda a diretoria do Cruzeiro, aos funcionários e conselheiros, pelo transtorno provocado pela entrevista que eu concedi. Acrescento finalmente de que, aconselhado pelo meu médico particular, Luiz Felipe, devo desacelerar um pouco as minhas atividades para que eu possa voltar a estabelecer problema de pressão. Eu estou com uma pressão acima do limite e acho que este talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis da minha vida. Muito obrigado a todos vocês. Acontece o seguinte, seu Beneci, pega a mala e vai embora, que é mais fácil. A gente sabe tudo disso, sabe tudo isso. Só que o Cruzeiro conduziu errado, o senhor está conduzindo errado, várias coisas erradas dentro do Cruzeiro. O Cruzeiro estava andando redondinho, gente. Em 3 dias virou de cabeça para baixo, todo mundo só fala o negócio do Beneci. Então seria muito mais fácil, não é desacelerar não. É o senhor falar assim, estou indo embora, porque a torcida está pedindo. O que a gente está sabendo é que à tarde ele fará uma consulta e quem sabe aí, né, sendo aconselhado mesmo assim. É o mesmo médico do Gilvan. Ô, Léo, e o Gilvan já falou com o médico, ó, dá uma licença para ele de um ano. Já me mandaram uma mensagem aqui, ele vai ser afastado, tá? Em primeira mão aqui no Alterosa Esporte. Beneci Queiroz será afastado. Mas não vamos jogar a sujeira para debaixo do tapete. Vamos procurar e ficar atento. Todo mundo atento aí no Campeonato Mineiro. Em todos os segmentos no nosso Brasil. Estamos falando de arbitragem. Em todos os segmentos do nosso primeiro, Brasil, né? no Campeonato Mineiro e no Brasileiro. Ficar de olho para ver se isso não vai acontecer. É isso mesmo.